Então, bom dia, Verônica. Resolvi gravar esse vídeo de livro versus série porque esse foi um caso em que ambos os formatos me agradaram demais. Eu achei que a adaptação foi super bem sucedida, embora haja muitas mudanças, achei que foram bem-vindas e eu resolvi falar por que eu me entusiasmei tanto com o livro e com a série da Netflix. Mas tá, do que eu tô falando? Bom, Bom Dia, Verônica é um livro lançado em 2016 pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. Ele foi escrito a quatro mãos, porém saiu aqui sob o pseudônimo de Andrea Kilmore. E eu comprei logo no lançamento porque eu fiquei muito empolgada com a sinopse. E muito tempo depois foi finalmente revelado que os verdadeiros autores eram a Ilana e o Rafael Montes. Eu fiquei mais entusiasmada ainda porque eu amo o Rafael Montes. Eu já tenho um vídeo aqui no canal para quase todos os livros dele. E realmente é um dos meus autores nacionais contemporâneos favoritos, de modo que eu fiquei super empolgada, tanto para ler quanto para assistir a série da Netflix. Essa minha versão é a edição antiga, que eu acho muito mais bonita, porém a que está circulando agora é outra, já com o nome dos autores originais, sem pseudônimo. Vou deixar aqui para você dar uma olhada, mas enfim. Vou primeiro falar sobre o que eu achei do livro, depois eu vou falar sobre a adaptação da Netflix, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei que funcionou melhor. Então, vou começar falando do livro. Eu quis deixar para ler o livro assim que a série estivesse para estrear, para estar com a história fresquinha. E foi ótimo fazer isso. Eu terminei uns diazinhos antes da estreia e eu gostei muito do livro. Eu preciso dizer, antes de mais nada, que é um livro muito pesado. Ele tem cenas sensíveis que podem funcionar como gatilho para várias coisas, porque tem de tudo de escabroso, escatológico e violento que você possa imaginar. Então, assim, é um livro que eu acho que eu só recomendo para quem tem estômago, quem tá disposto, porque tem coisas muito horrorosas, tem coisas que você fica sem crer no que você tá lendo. Não vai funcionar com todo leitor. Eu realmente recomendo cautela antes de pegar esse livro. Mas o que fala então Bom Dia, Verônica? Bom, o livro vai contar a história de uma policial civil, Verônica Torres. Um belo dia ela chega para trabalhar na delegacia onde ela atua como escrivã. Coisas dão muito errado, ela acaba presenciando um suicídio. Uma mulher que vai lá para fazer uma denúncia acaba saindo da sala do delegado, o chefe da Verônica, transtornadíssima. Enquanto a Verônica tenta acalmá-la, ela se joga pela janela. Isso não é nem spoiler, porque isso acontece muito no início da narrativa e eu acho importante saber disso para saber do que a gente está tratando. E aí a Verônica se sente muito mal com isso, obviamente, muito culpada, porque ela viu a mulher morrer e não pôde fazer nada, e ela começa a se sentir muito revoltada com o sistema também, com a polícia, com o chefe dela, porque eles estavam 100% nem aí, não deram atenção para a denúncia da mulher, ficaram menosprezando e, no entender dela, isso pode ter acabado contribuindo para a moça tirar a própria vida, né? Então ela resolve fazer o quê? Investigar por conta própria. E aí a gente vai descobrindo, conforme a narrativa avança, que ela passou por problemas na vida dela, tem vários traumas envolvidos, ela é uma personagem bem carregada, com muita bagagem emocional, vamos dizer assim. Isso tudo vai contribuir para essa obsessão dela em resolver esse caso. Essa parte ela é narrada toda em primeira pessoa pela Verônica. Enquanto isso se desenrola, a gente começa a acompanhar outro subplot, que é um casal que faz coisas muito bizarras. Vai envolver violência contra a mulher e vai envolver muitas outras coisas
horrorosas que acontecem com esses dois personagens. E a gente vai descobrindo mais sobre isso conforme a narrativa avança. E eu preciso comentar que o início da leitura desse livro foi muito incômodo. Estava achando tudo muito esquisito. A impressão que eu tinha é que a gente estava lendo duas histórias muito diferentes e que elas não se conectavam de maneira nenhuma. Parecia que tinha alguma coisa em dissonância, fora de lugar, que não combinava. Mas mesmo assim eu perseverei. E quando as duas tramas começam a se entrelaçar finalmente, a história realmente pega fogo e realmente funciona. Realmente aqueles dois subplots, eles se conectam de uma maneira brilhante e aí você realmente não consegue mais parar de ler, fica muito envolvente, tem sempre um gancho pra você querer saber o que vai acontecer, porque o livro, ele escala, né? Você começa achando que é só um casinho, entre aspas, de uma mulher que foi fazer uma denúncia de violência, e você vai vendo essa escalada, o negócio vai tomando um corpo cada vez maior, as coisas vão piorando e você só fica pensando no que vem a seguir, porque você tá sempre esperando que vai acontecer uma merda pior ainda. E os autores realmente conseguem nos surpreender e nos enojar à mesma medida. Esse subplot do casal bizarro é narrado em terceira pessoa, então a gente tem uma alternância, né, entre os pontos de vista da Verônica e do narrador em terceira, contando essa segunda história, vamos dizer assim. Achei que essa estrutura funcionou muito bem. Eu preciso comentar que uma das maiores dificuldades que eu tive com esse livro foi a personagem principal, né? A personagem título. É muito difícil aturar a Verônica por vários motivos. Como ela é uma personagem muito complexa, que passou por muitos sofrimentos, ela é uma personagem pesada, né? Ela é meio amargurada com a vida, ela é meio descrente com as instituições e tudo mais. Isso só vai piorando conforme ela vai presenciando as coisas horríveis que acontecem ao longo da história. Mas ela é uma personagem muito difícil de empatizar, mesmo você sabendo quanto ela sofreu, pelo que ela passou. Primeiro, ela é uma personagem muito burra, vamos dizer assim. Ela toma umas decisões completamente inconsequentes, completamente irresponsáveis. Várias pessoas morrem ou são feridas ou sofrem de alguma maneira por conta de inconsequências dela, de agir sem pensar. Foi bem complicado, tinha umas cenas que ficava, não, eu não acredito que essa mulher tá fazendo isso, é óbvio que vai dar merda, ela não tá vendo que vai dar merda, sabe? Umas decisões, assim, completamente inacreditáveis. E para além disso, ela é uma espécie de anti-heroína. Ela não só toma umas atitudes transgressoras no sentido de transgredir a lei mesmo, as normas sociais, como a conduta moral e ética dela também é bastante questionável. Ela faz várias merdas ao longo da narrativa, ela age de maneiras um tanto quanto questionáveis em vários momentos, e tudo isso vai contribuindo pra gente ficar de má vontade com ela. Isso era algo que poderia dar muito ruim, porque afinal é um livro em grande parte narrado em primeira pessoa por ela e você detesta ela. É uma receita para dar ruim, mas não deu. Funcionou muito bem. Inclusive, eu obviamente não vou falar o final, nem do livro, nem da série, porque eu quero que você assista. Mas eu ouso dizer que a construção da personagem dessa maneira, meio tapadinha, fazendo merda atrás de merda, difícil de gostar, é crucial pro desfecho bombástico que a gente tem. Eu não acho que isso foi uma falha na construção da personagem, eu acho que ela realmente precisava ser assim, isso foi feito de uma maneira pensada pelos autores e funcionou muito bem. É um desses raros casos em que a gente detesta a personagem, mas ainda assim adora a história. E eu acho que basicamente é isso que eu posso falar sobre as minhas impressões do livro. Eu acho que quanto menos você souber sobre os detalhezinhos da trama e os subplots e as reviravoltas, é melhor pra você, porque você vai se surpreender. É um livro bem imprevisível, eu achei. Agora vamos finalmente falar sobre o que eu achei da série.
Eu maratonei a série, eu tava muito entusiasmada pra assisti-la e quando entrou no catálogo eu já comecei a ver. São 8 episódios de uns 40 a 45 minutos. É tranquilinho de assistir num final de semana, assim. E eu gostei muito da série, assim. Não estava esperando gostar tanto. Não era nem por preconceito de produção nacional, nada do tipo. É porque eu assisti os primeiros episódios e eu não me conectei tanto. O primeiro episódio, eu preciso falar que é clichê atrás de clichê. Houve algumas decisões narrativas para dar mais movimento, né, mais dinamismo à história, mas que eu achei muito clichê. Parece que eu já tinha visto isso 200 vezes em filmes de suspense, em outras séries, tá? Uma coisinha de cena traumática em delegacia, perseguição, não sei o que. Tava me incomodando muito. Os 2 primeiros episódios eu achei, assim, um mar de clichê, mas ainda assim é daqueles que você não consegue parar de assistir, né? Você tá lá reclamando, porém você quer saber o que vai acontecer. Até porque houve várias mudanças, então, de fato, ter lido o livro não importava tanto porque a história realmente é diferente. Outra coisa que me incomodou demais, sobretudo nos primeiros episódios, depois isso vai melhorando, é a questão dos diálogos muito expositivos. Sabe aquela máxima de mostre ao invés de contar? Pois bem, parece que isso foi ignorado nos primeiros episódios dessa série, né? A gente tem muito diálogo, muito descritivo. Em vez de você mostrar a personagem fazendo alguma coisa que dê a entender pro espectador o que tá acontecendo, você tem os personagens verbalizando, contando a historinha daquilo. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, porque isso acontece com muita frequência no início, e eu achei que tava subestimando a minha inteligência, tipo, isso não precisava ser tão explicadinho, tão mastigadinho. Inclusive tem os diálogos sobre feminismo muito descritivos, muito expositivos também, e que me incomodaram porque, embora eu concorde que a gente tem que falar sobre isso, até porque é uma série que aborda muito a questão da violência doméstica, violência contra a mulher. Então é importante uma série dessa bater nessa tecla da violência contra a mulher, dos direitos das mulheres, do feminismo. Só que do jeito que foi feito me incomodou profundamente, porque é muito explicadinho, mastigadinho. Não soou natural, não me soou um diálogo que pudesse realmente ocorrer. Parecia que estava fora de lugar, estava sobrando ali. Mas conforme a narrativa avança, isso melhora muito e a série meio que começa a focar de verdade nas ações dos personagens do que nos diálogos muito explicativozinhos. Eles mantiveram uma das subtramas que envolve todo o arco de violência contra a mulher e tal. Tem a personagem da Camila Morgado que está excelente, maravilhosa, puta que pariu, que mulher foda. Mas o outro subplot, eles mudaram. A minha impressão no início era essa, que eles suavizaram, eles tiraram esse subplot mais traumático e trocaram por uma coisa mais palatável. Mas depois, pensando melhor, eu cheguei à conclusão de que isso não foi necessariamente para suavizar a série, até porque há cenas muito chocantes e há coisas muito pesadas na série de qualquer maneira. Então não é como se eles tivessem tentado passar um verniz para deixar a história mais bonitinha, porque no fim das contas acaba tendo cenas tão pesadas quanto, tão escabrosas, horrendas quanto. Eu acho que foi mais uma escolha narrativa de mudar uma das subtramas para poder fazer gancho de, quem sabe, talvez um dia, futuras temporadas. Então, foi adicionada uma trama que não existia, que envolve corrupção, que envolve milícias, que envolve, enfim, policiais corruptos, que é uma coisa que não existia no livro, mas que eu achei que super funcionou, porque é uma coisa que está sendo muito comentada na atualidade, tá super em alta, infelizmente. Mas, enfim, é um tema muito atual, é um tema que mobiliza muitas pessoas, né? Essa coisa de se questionar de será se a gente pode realmente confiar nas instituições, ou será se o sistema todo tá tão corrompido que a gente não tem pra onde fugir, não tem em quem confiar. Então tem esse ar
de desconfiança e de desesperança na série que não tem no livro. Isso eu achei que funcionou muito bem, terem adicionado a personagens extras na série que não existem no livro, e há também personagens que até estão lá no livro, mas que eles foram modificados para dar mais profundidade ou então para dar um ar mais humano para eles, porque no livro eles não têm tanta importância assim, na série eles ganham um protagonismo maior, que é o caso do nerd de TI que ajuda a Verônica, por exemplo, o chefe dela, delegado, que no livro é um escrotaço de marca maior, ele aparentemente é bem mais legal na série. Então tem essa coisa de terem dado uma humanizada nos personagens e dar mais complexidade a eles, o que foi bom. Na série é muito mais fácil você ter empatia com as personagens, entender o lado delas, por que elas fazem as coisas que elas fazem. Provavelmente tem a ver com o carisma dos atores. Fato é que achei mais fácil me conectar e me relacionar com as personagens da série do que do livro, incluindo e principalmente a personagem principal. Sim, a Verônica da série é muito mais fácil da gente gostar, da gente torcer por ela, da gente querer abraçá-la e dizer que vai ficar tudo bem, mesmo que a gente ache no íntimo que não vai, porque todas as questões éticas e morais que estão presentes no livro, elas são suprimidas na série. Ela continua transgredindo uma lei ou outra, mas é sempre por um bem maior, é sempre porque ela tá preocupada com uma vítima, ela tá preocupada em salvar alguém, então ela transgride a lei por isso, mas de uma maneira geral, ela é uma personagem muito mais gostável, uma personagem muito mais palatável. Eu tive muita empatia com a Verônica da série e eu gostei dessa mudança. Realmente acho que pro audiovisual você odiar a personagem que você está acompanhando talvez não fosse uma boa escolha, mas eu senti falta do lado mais anti-heroína dela, sabe? Que até aparece aqui e ali, principalmente nos episódios finais, porém não é uma coisa tão presente. Ela é mais uma boa moça que foi corrompida ou que foi desiludida pela sociedade escrota, corrupta. Uma personagem que foi adicionada na série e que eu detestei, porque eu achei mal construída, mal interpretada, é a delegada Anitta, que ela é o estereótipo da vilã da Disney, da vilã da novela da Globo, sabe? Tipo, é aquela loura de batom vermelho e ar de metida, que só fica alfinetando a Verônica o tempo todo, que aparentemente odeia as outras mulheres, porque todas as vítimas ela desacredita, ela humilha, ela não dá importância, ela acha que as mulheres sofrem abusos e violências porque elas não sabem escolher ou porque elas se metem onde não deviam. Então aquela pessoa bem sem sororidade, e me incomodou muito porque eu não entendi a razão de ser dessa personagem. A importância dela, vamos dizer assim, para a narrativa vai aumentando ao longo dos episódios, então eu consegui entender o porquê dela estar ali, mas eu não entendi exatamente por que ela é desse jeito. Me pareceu muito que queriam criar mais uma camada de conflito incentivando a rivalidade feminina. Então, ao passo que diminuíram a escrotidão do chefe direto, imediato da Verônica, que é um machista escrotaço no livro, e na série é uma pessoa normal, não aparenta ser tão preconceituoso, tão babaca assim, e aí puseram uma mulher pra rivalizar com ela o tempo todo, só ficar alfinetando ela o tempo todo, ficar fazendo comentários jocosos o tempo todo. Me incomodou isso. Imagino que isso fosse necessário para criar uma das subtramas que se desenrola mais do meio pro fim, mas eu não gostei da forma como isso foi conduzido. Eu achei muito estereotipado, eu não consegui comprar aquela vilania dela. Eu achei que
a série não traz todas as respostas que ela se propõe. Ficaram, não diria que são pontas soltas, mas eu diria que existem coisas que ficam meio no ar, que você não entende exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, e eu fiquei um pouco confusa, mas eu imagino que isso sirva de gancho, porque tal qual o livro, a série dá margem para continuações, então a gente, sei lá, talvez possa esperar uma segunda temporada. E aí imagino que essas pontas soltas, com muitas aspas, talvez sejam para isso, para já servir como um ganchinho, um empurrãozinho para essa história avançar. O que eu acho que é um risco, porque não há garantia, né? Eu sei que existe a possibilidade de haver a segunda temporada, inclusive tá sendo um sucesso, então chances há de que realmente ocorra, mas não há uma garantia de que vai ter, né, a segunda temporada, e aí você termina com coisinhas não explicadas. No livro isso não acontece, tem sim o gancho para futuras continuações, quem sabe, mas a trama em si, ela é fechada. Todos os mistérios são resolvidos, são explicados, não fica nada muito em aberto. Já na série, você ainda fica se perguntando, não, mas por que isso aqui aconteceu? Não, mas por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Por que não sei o que? Ficam umas questões ainda no ar, mas é isso. E eu gostei muito da série, eu tive essa resistência inicial, como eu comentei, não pelas mudanças em si, mas pela maneira como a série estava sendo conduzida. Porém, à medida que os episódios foram se desenvolvendo, eu comecei a entrar mais na história, a comprar mais aquela narrativa e, enfim, as coisas começaram a ficar mais verossímeis, aquela coisa dos diálogos muito expositivos foi deixado de lado, felizmente. É uma série realmente muito movimentada, muito cheia de ação, tanto que eu realmente não conseguia parar, eu queria saber o que ia acontecer no próximo, porque sempre terminava os episódios com um enorme gancho que você ficava, what the fuck? Eu tenho a impressão que esse livro ele foi escrito já com a intenção de ser adaptado para o audiovisual, porque ele funciona muito bem, ele traz descrições muito detalhadas, muito gráficas, e isso acontece na série também. Tem cenas realmente muito chocantes que eu não esperava que fossem mostradas de maneira tão explícita, e foram. Falei demais. Mas tá aí, recomendadíssimo. Eu facilmente incluiria no hall das melhores séries desse ano. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E conta pra mim nos comentários, você já leu o livro? Você já assistiu a série? O que você achou? Eu quero muito conversar com outras pessoas, saber outras opiniões, porque esse é o tipo de história que a gente precisa conversar sobre. Muito obrigada por me assistir e a gente se vê no próximo vídeo.